convidamos para compor a mesa de honra o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Jaime Arturo Ramires. Com a palavra, o reitor da UFMG, professor Jaime Arturo Ramires, para a abertura desta solenidade. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, gente. Melhor assim, né? Vamos dar início, então, à nossa atividade desta tarde. É uma satisfação para nós, inicialmente, cumprimentar a comunidade da UFMG aqui presente, colegas docentes, discentes, técnicos administrativos, e aqueles que nos visitam, sejam também todos muito bem-vindos. A universidade tem motivos de sobra para comemorar 90 anos, mas entre as atividades que ela escolheu para integrar esse ano de comemoração dos 90 anos, foi de consultar as nossas diversas áreas e convidar palestrantes para discorrer sobre temas em determinadas áreas que possam nos voltar para o sentido mais fundamental que a universidade desenvolve. Já tivemos algumas palestras ao longo do ano, teremos outras, e nesta tarde teremos a satisfação, dentro deste ciclo de conferências de desafios contemporâneos, ter uma palestra que vai abordar doenças zoonóticas sem potencial pandêmico e a necessidade de uma abordagem inovadora baseada no conceito de saúde única. É um tema, sem dúvida alguma, contemporâneo, transversal, transcende a questão de um domínio único de uma disciplina e, certamente, aqueles que aqui hoje presenciarem essa palestra, tenho certeza, sairão diferente, com mais conceitos e com a mente mais aberta do que aqui chegamos. Bom, mais uma vez eu cumprimento a todos e antes de convidar o nosso palestrante, eu gostaria de convidar o professor Renato de Lima Santos para também vir à mesa. Professor Renato, por favor. O professor Renato é professor titular da Escola de Veterinária e também diretor daquela unidade. E o professor Renato é quem vai saudar o nosso palestrante convidado. Boa tarde. Magnífico reitor Jaime, muitíssimo obrigado pela oportunidade de fazer uma breve introdução aqui sobre JAC, nosso palestrante de hoje. Eu saúdo também a professora Sandra, vice-reitora, que tem feito um esforço muito grande na organização das comemorações dos 90 anos da UFMG e que, de certa forma, se não completamente, parcialmente responsável pela presença de JAC entre nós aqui hoje. Então, muitíssimo obrigado a vocês, a administração, por essa belíssima programação e iniciativa. Eu serei extremamente breve, porque a nossa intenção, obviamente, é ouvir a respeito de alguns conceitos extremamente importantes sobre saúde única, mas é com muita alegria que eu brevemente faço aqui uma introdução sobre Jacques Godefroy, que é uma pessoa importante na área de saúde animal, mas não só de saúde animal, sobretudo com uma influência no pensamento daqueles que se envolvem no conceito de saúde única, de One Health. O Jacques é natural da Bélgica, e onde ele estudou, fez sua graduação em medicina veterinária, um mestrado e doutorado também, e depois disso ele teve a oportunidade de atuar em várias partes do mundo, com algumas passagens importantes pela África. Durante um período de tempo, o Jacques atuou no Senegal, e mais tarde, depois de uma longa atuação profissional também na Europa, ele retornou à África, onde ele permaneceu por 5 anos na Universidade de Pretória, na África do Sul. E em seguida assume a posição que hoje ocupa em Tromsø, na Noruega. Toda essa diversidade de experiências dá a ele uma perspectiva muito peculiar sobre saúde única, equilíbrio entre ambiente, saúde animal e saúde humana.
Ele certamente deve falar a respeito disso, mas a realidade de Tromsø é bem diferente daquela que a gente tem aqui do ponto de vista ambiental. Com toda essa trajetória acadêmica, Jacques publicou vários trabalhos científicos de grande relevância no campo e também orientou diversos estudantes de doutorado e também de mestrado. E uma peculiaridade interessante, que Bélgica é um país que tem essencialmente duas línguas, francês e belga, mas Jacques nasceu numa parte do país onde se fala alemão. Então hoje nós estávamos conversando sobre o nome dele, que se dito em alemão seria Godfreund, or something like that, right, Jacques? Which means Freund, quer dizer amigo, tipo friend em inglês, o que significa amigo de Deus, né? Então, se vocês acreditam, é bom tratá-lo bem, não é isso? Porque ele pode, de alguma forma, talvez interceder. Well, with that, I thank you very, very much. Com isso, então, eu agradeço muito, Jacques, pela sua presença. É uma honra e um privilégio tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. E a palavra é sua. Dando continuidade aos nossos trabalhos, convidamos o reitor da UFMG, professor Jaime, e o diretor da Escola de Veterinária, professor Renato, a ocuparem seus lugares reservados neste auditório. Bom dia. Is this a good start? Bom, o começo foi bom, né, gente? Olha, mas sinto muito. Isso é praticamente a única coisa que eu sei em português e eu peço desculpas. Pois muito bem, primeiramente devo dizer que é um prazer estar aqui com vocês e eu gostaria de agradecer aqui diante de todos o reitor da universidade, Professor Jaime Rodrigues Ramírez, e também a vice-reitora, Sandra Almeida. Ótimo. E também, claro, né, aqui o diretor da Escola de Veterinária, meu grande amigo, o professor Renato de Lima Santos. E o desafio que eu tenho aqui diante de mim nessa tarde de hoje é, em primeiro lugar, tentar apresentar para vocês o conceito de saúde única. E foi até uma coisa muito interessante, porque a pessoa com quem eu conversei me falou o seguinte: como é que você vai passar essa mensagem da saúde única para os seus colegas veterinários? Eu falei, não, o princípio da saúde única é essa, quer dizer, de você ser capaz de ter essa noção, esse conceito estendido a outras profissões. Então eu fico muito feliz de ver gente aqui também com outras formações aqui presentes. E eu espero conseguir convencê-los, então, que realmente existe um grande valor neste conceito da saúde única. Mas, como tudo de bom na vida, é evidentemente que nós temos os desafios a enfrentar. E eu vou tentar destacar esses desafios aqui a respeito da saúde única, tentando utilizar o exemplo da brucelose, né, uma doença com a qual eu já trabalhei bastante. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar para as senhoras e senhores é que nós falaremos aqui a respeito de zoonoses. E zoonose significa as doenças que são transmitidas, não é, do reservatório animal para as pessoas. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, todo mundo adora ver essa imagem do fazendeiro feliz. Agora, para ter o fazendeiro feliz, você tem que ter, claro, né, um rebanho feliz também. E não apenas a gente quer ver, evidentemente, um rebanho feliz, como a gente não quer ver infecções, não é, como o caso dessas bactérias aqui, no caso a brucela. Agora, essas bactérias elas podem também ser identificadas e encontradas não apenas no rebanho, mas também em animais na vida selvagem, como estes aqui colocados. E recentemente nós trabalhamos com focas, temos trabalhado com focas, e onde encontramos brucela também, que para nós foi uma surpresa. Agora, uma coisa muito importante, também no contexto da saúde única, é que uma coisa que é muito importante aqui também é, claro, a saúde humana. E a brucelose é efetivamente muito importante para a saúde, particularmente das populações mais pobres, né, das populações mais carentes dentre os mais carentes. Muitas vezes até, né, a brucelose é chamada de uma zoonose negligenciada. Negligenciada porque ela é desprezada, né, considerada em termos de dinheiro de pesquisa, de oferecer às pessoas medidas de mitigação ou de tratamento. Então, este que é o contexto geral aqui da minha apresentação. Você conhece esse sujeito aqui, gente? Pois é, o Renato falou que eu vim aqui, né, que eu nasci na Bélgica. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui para vocês é que a Bélgica é um país enorme, tá, gente? Pelo menos no PowerPoint ela fica enorme, porque é claro
que são o quê? São 60 quilômetros, gente, dali até ali, ó. Tá vendo? Então o pessoal que mora aqui no Brasil olha para isso aqui e pensa, nossa, ridículo esse negócio aí. Mas enfim, eu trabalhei ali na Bélgica, no Welt Institute, também na universidade, mas como o Renato também citou, eu acabei podendo trabalhar por alguns anos na África do Sul. E a África do Sul não é apenas um país fantástico em função das pessoas que lá moram, mas também em função, eu diria, da riqueza da vida selvagem. Aqui nós podemos ver o Parque Nacional de Kruger, que vocês já devem ter até ouvido falar a respeito, e que realmente é um local muito importante com relação à preservação da natureza e da vida selvagem. E depois, então, de ter trabalhado na África do Sul, eu acabei indo para a Noruega. Pois é, primeiro na escola de veterinária, lá da Noruega, mas depois disso eu me juntei também à Universidade de Tromsø. Né? A gente fica lá, a gente compartilha o mesmo laboratório, mas eu, né, no caso, fui transferido de instituição. E como já falei para alguns de vocês, uma das coisas mais importantes, talvez uma coisa que eu gostaria de fazer aqui durante a minha apresentação, é destacar alguns dos pontos essenciais com relação às questões que eu venho aqui falar. A primeira coisa é o seguinte, quando você viaja a muitos lugares, você pode, às vezes, seguir apenas a linha reta até lá. Mas eu sugiro para vocês que não, gente. Utilize um caminho que não seja só de A até B, entendeu? Porque com isso você vai conseguir enxergar várias coisas super interessantes e inesperadas, como a gente pode ver ali naquele slide. E isso aqui é de verdade, viu, gente? Outra coisa que também é muito interessante é que tudo tem a ver com o ponto de vista de onde você parte. Então, talvez vocês não reconheçam isso aqui, gente, mas aqui é o nosso planeta. Tá? E como vocês podem observar aqui nesta imagem, o centro do mundo não é os Estados Unidos, não é a Europa, não é a América do Sul, mas sim o Ártico. O Ártico é caracterizado por essas grandes calotas de gelo, não tem terra ali, ou seja, é o mar basicamente coberto por gelo, e o lugar onde eu trabalho fica mais ou menos aqui assim, ó, acima do Círculo Ártico, a 600 quilômetros acima do Círculo Ártico. E vocês verão que isso, claro, traz uma série de consequências. Essa aqui é uma imagem da cidade onde eu moro, é uma ilha, a propósito, de 10 quilômetros de comprimento por 3 de largura, e é a terceira maior cidade da Noruega. Tem 70 mil pessoas. Então dá para ver, né, que com isso a gente consegue começar a colocar as coisas em perspectiva. Olha, lá não tem estrada, entendeu? O único jeito de você conseguir chegar... Bom, não dá para chegar de trem, evidentemente, porque não tem ferrovia, por estrada é muito difícil, porque tem muita neve por ali, então as estradas ficam bloqueadas, e o único jeito de chegar lá é, portanto, de barco ou de avião. E o que nós temos aqui é exatamente uma passagem que tem ali para os barcos. E o que é muito interessante com relação a esse país e esse lugar especificamente é que durante o período do verão o sol não se põe. Então essa aqui é uma foto que eu tirei à meia-noite. Tá? Então por isso que o pessoal chama isso aqui de sol da meia-noite. Que é uma coisa fantástica, aliás. Durante o período do inverno, o sol nunca atravessa ali a linha do horizonte, então fica escuro o tempo todo. E durante este período você consegue ver este fenômeno maravilhoso da aurora boreal. Então realmente é um ambiente muitíssimo bacana, muitíssimo interessante. Esse aqui é o nosso prédio lá da faculdade. Eu trabalho num prédio onde a gente basicamente trata ali das doenças aquáticas, né, peixes, enfim, de populações de peixes. Mas depois eu falo mais a respeito disso. Mas como eu falei, tudo tem a ver com percepção e a gente tem que, claro, colocar as coisas na perspectiva correta. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o estacionamento. Pois é, quando eu entro ali, quando eu entrei aqui, eu vi que tem um monte de carro ali tal, para professor, estudante, visitante, etc. Lá não precisa de carro não, gente. Você chega lá no seu local de trabalho de esqui. E é ali que você estaciona o seu esqui, né, que é o veículo que a gente usa para ir para o trabalho. Muito bem. Gostaria então de começar aqui fazendo algumas perguntinhas para vocês, e são perguntas para todos os presentes, tá? Eu estou chamando aqui de quiz. Então vamos lá. Durante os seus estudos, né, tá vendo lá, pode ser medicina, biologia, veterinária, mas eu estou estendendo essa pergunta para todo mundo aqui presente, porque evidentemente nós estamos numa universidade, né, numa instituição científica, então todo mundo aqui lê artigo científico. Então vamos lá. Se eu perguntar para vocês aqui, ó, Baía de Minamata, no Japão, 1956. 1956. Alguém lembra de alguma coisa aí, gente? Algumas pessoas sim, né? Pois é. Então, o que é isso aqui? É, intoxicação por mercúrio. Então, né, tinha essa fábrica lá e muita coisa sendo despejada no oceano. Como começou a ocorrer uma bioacumulação desses produtos tóxicos, particularmente nos peixes, né, que começaram a ficar...
E as pessoas, então, ingeriram esses peixes e, por conta da intoxicação por mercúrio, muitas morreram, muitas ficaram doentes, e até hoje você ainda tem gente sofrendo ainda, né, das consequências neurológicas oriundas dessa intoxicação, da doença de Minamata. A questão é que essa patologia também é chamada da doença do gato dançante. Agora, por quê, gente? Porque muito antes das pessoas exibirem os sintomas da doença, os gatos começaram a exibir sintomas de intoxicação por mercúrio. Então, quando as pessoas estavam, às vezes, né, reunidas juntas, é possível que ali elas tenham, talvez, conseguido, né, fazer uma ligação entre o sintoma presente no gato e aquilo que acabou sendo observado nas pessoas. Se tivesse acontecido junto, né, a manifestação dos sintomas. Então, a etiologia do sintoma teria ficado bastante claro para as pessoas muito mais precocemente. E, evidentemente, que muita gente com isso não teria se intoxicado aí com o mercúrio no peixe. Então, um outro exemplo aqui, ó. Cidade aqui, Nova York, 1999. O que aconteceu lá, hein? Bom, claro que muita coisa acontece em Nova York, mas enfim. De repente, né, isso foi mais para o final do verão, né, os passarinhos e tal começaram a morrer. E morrer, assim, aos milhares. Né? E ninguém estava prestando muita atenção a isso, não. Entretanto, ao mesmo tempo, os pássaros que estavam nos zoológicos começaram a morrer também. E, ao mesmo tempo, algumas pessoas também começaram a demonstrar alguns sintomas neurológicos. E o diagnóstico não era tão simples, não. Mas, no fim das contas, foi identificado que estes pacientes, né, os pacientes humanos, haviam sido também infectados pelo vírus do oeste do Nilo, assim como, né, os corvos e os pássaros que estavam morrendo. Então, de repente, se as pessoas tivessem conversado, o diagnóstico em seres humanos teria sido feito muito mais precocemente, as medidas preventivas teriam sido estabelecidas e, evidentemente, que menos gente teria sido afetada por esta doença. E o último destes exemplos que eu gostaria de citar para vocês aconteceu em Mauritânia, na Mauritânia, em 2007. Bom, o que aconteceu lá? Eles identificaram que começou a acontecer lá um grande surto de febre amarela. Como vocês podem ver, né, gente, a Mauritânia, assim como o Brasil, são endêmicos, né, para a febre amarela. Então, começou a haver pânico generalizado, as pessoas não eram vacinadas, então, depois a vacina foi desenvolvida, o pessoal foi sendo vacinado, mas os sintomas não pararam por ali. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, eles começaram a observar esses eventos aqui de aborto, não por conta da febre amarela, né, porque pequenos animais não são afetadas por isso, mas acabou ficando evidente que as pessoas também acabaram se infectando pelo mesmo vírus, o RVF. Agora, a questão é a seguinte, observando esses exemplos aqui, a gente começa a observar que existe um elo entre aquilo que acontece nas espécies animais e aquilo que acontece em nós, seres humanos. E, na realidade, isso é conhecido já faz bastante tempo a propósito, mas isso aqui, de certa maneira, tentou ser colocado em torno desse movimento, o movimento da saúde única. E temos aqui o conceito da saúde única, que reconhece as inter-relações entre a saúde animal, humana e ambiental. E eu acho que esse aqui realmente é um aspecto fundamental quando a gente fala a respeito, por exemplo, de mudança climática, quando a gente fala a respeito também de biodiversidade, ou quando a gente fala a respeito de se manter ou preservar o planeta, né, para os nossos filhos e os filhos de nossos filhos. Tudo isso está dentro do mesmo contexto. Nós devemos reconhecer as interações que existem entre as diferentes espécies vivas do nosso planeta. E como já falei também, gente, esse conceito não é nada novo, e eu creio que talvez uma das pessoas de maior relevância nessa área, e né, os patologistas presentes aqui na sala sabem muito bem disso, né? O Rudolf Ludwig Karl von Virchow, que era um médico alemão, que inclusive ganhou o prêmio Nobel. Ele é o pai da patologia, é o papa da medicina, então realmente é um sujeito de grandíssima importância. E uma das coisas, ou talvez duas das coisas que foram muito importantes que ele disse, a primeira delas aqui é a própria palavra zoonose, quer dizer, ele também é o pai aí da zoonose, mas uma outra coisa muito importante é que ele era membro de um comitê que tinha que avaliar algumas doenças que estavam afetando populações humanas, e como vocês podem ver destacados ali em azul,
azul, naquele texto, ele escreveu um relatório que criticou as condições sociais que promoveram a disseminação da doença, ou seja, ele estabeleceu um elo, em outras palavras, entre a emergência, o surgimento de doenças e pobreza. Ou seja, novamente, né, é sempre isso, a gente traçar os elos, ligar as coisas. E isso aqui foi, como vocês podem ver ali por aquelas datas, foi coisa de mais de um século atrás. E o princípio de saúde única, de certa maneira, acabou ganhando um impulso, né, graças a esse cavalheiro aqui, que é o Calvin Schwab, que é um veterinário, um epidemiologista veterinário americano, que trabalhou durante muito tempo na África, e foi através, claro, né, dos estudos dele na África, que ele conseguiu traçar esse elo entre doença, pobreza, ambiente, esse tipo de coisa. E ele escreveu um livro, né, um livro seminal, que inclusive é o livro que fala dessa ideia também de, né, uma medicina única. E como eu já falei também para vocês, houve um impulso que esse movimento ganhou, que foi muito importante, que acabou levando à organização do primeiro Congresso Internacional sobre Saúde Única, organizado na Austrália. E foi muito interessante ver o pessoal, né, cada um com seus diferentes pontos de vista, um conversando com o outro, um tentando entender o outro. Eu acho que, para mim, pelo menos, um dos grandes valores deste conceito de saúde única é esse mesmo, de estabelecer o diálogo entre as pessoas para que elas comecem a entender o que é importante aos olhos dos outros. Porque, como eu falei para vocês, gente, tudo tem a ver com isso, com o ponto de vista, com a perspectiva, tudo tem a ver com a sua percepção. E é muito importante, portanto, que você compreenda aquilo que as outras pessoas estão fazendo por aí. E isso é tão importante que grandes organizações internacionais, como o Banco Mundial, escreveram livros inteiros a respeito desse conceito de saúde única, como vocês podem ver, né? Pessoas, patógenos e o planeta. E depois, claro, vou voltar a falar um pouquinho a respeito desse livro mais para frente. E o que acabou por impulsionar esse conceito de saúde única e o que acabou tornando ele uma preocupação mundial é o medo da próxima pandemia por influenza. Ou seja, não vou falar em detalhes a respeito disso não, mas pandemia significa aquilo, né? Ou seja, a doença, ela se dissemina de um ser humano para o outro com grande facilidade. A questão é que para esses diferentes vírus nós temos reservatórios, às vezes, né, em aves aquáticas, como é o caso de patos, e nestes animais eles mantêm o vírus e há muitas mutações que acontecem dentro ali do reservatório, até o ponto que, de tempos em tempos, essas variações se tornam infecciosas para outras espécies. Aí, diferentes espécies mamíferas, inclusive alguns mamíferos aquáticos e também pessoas acabam sendo infectadas. Então, por exemplo, aqui nós temos as rotas migratórias, né, das aves, que são muito importantes, inclusive, na disseminação desses diferentes tipos de vírus da influenza. Então, o temor é que estes vírus, através da sua mutação, eles adquirirão propriedades através das quais eles conseguirão infectar as pessoas também. E este que é o medo, né, gente? Não é a influenza, né, a pandemia de influenza como aquela que aconteceu durante a gripe espanhola. Né, como vocês podem ver ali, né, matou 20 milhões de pessoas, né, no início do século XX, e a gente quer evitar que isso aconteça. Agora, é claro que nós sabemos que estes vírus se originam, né, em aves aquáticas e que da ave aquática ele pode ser passado para outras aves e que existe uma grande operação também de se fazer o descarte dessas aves infectadas pelo vírus de influenza, que é coisa que está sendo mostrada aqui naquela imagem ali também. Mas as aves também são importantes para os indivíduos. Aqui nós temos uma imagem lá do Bangladesh, e quando essa senhora, né, recebeu a informação de que os patos dela teriam que ser sacrificados, foi um drama para ela, para a vida dela. Então, novamente, nós pensamos muitas vezes, né, que ave, enfim, é aquele tipo de coisa que você compra no supermercado e está ali, pronto. Agora, para outras pessoas, significa um sustento, a vida, coisa muito importante. Então, você não pode aplicar o mesmo tipo de avaliação em contextos diferentes entre si. Como eu citei anteriormente, as aves podem transmitir o vírus para outras espécies e houve um outro surto no México também por conta da infecção em populações porcinas. Então, realmente, isso é uma coisa que acabou assustando o mundo. Será que a gente vai ter que se comportar dessa forma? Será que a gente vai ter que se proteger, então, a todo momento? Ou será que a gente pode simplesmente, ao invés disso, não poderia estabelecer um sistema no qual nós nos prepararíamos para que não tenhamos que enfrentar essas catástrofes? E é exatamente isso aqui, gente. É esse documento de gestão de risco sobre a pandemia de influenza que foi publicado pela OMS e também tem sido apoiado pela OMS. Então vocês podem ver que, por esse exemplo da influenza, você consegue não apenas perceber claramente a relação entre patógeno, ambiente, animais e pessoas, como também isso já se traduziu até mesmo na forma de ações. Nós temos um sistema de gestão, um sistema global de gestão para essa questão. Então, o que acontece na China tem importância para a gente aqui na América do Sul também, como tem importância também para nós que estamos lá na Europa. As rotas migratórias das aves têm relevância para todos nós. E eu acho que é realmente muito interessante nós
estarmos mais cientes destes conceitos. E como eu havia citado anteriormente, né, esse documento já recebeu o endosso de várias organizações internacionais, a OIE, que é a Organização Mundial para a Saúde Animal, né, WHO, no caso é a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, e a FAO também da ONU já assinou esse documento. Então vocês podem, inclusive, até visitar os sites deles para ver o que esse documento traz. Agora, dado todo este contexto e o fato das pessoas estarem cada vez mais cientes destas questões, acabou então sendo lançada essa publicação. Publicação essa que foi feita em 2008 e já foi citada mais de 2.000 vezes, ou seja, ela realmente teve um impacto bastante significativo. Vocês podem observar, bom, o que os autores quiseram demonstrar aqui basicamente são as doenças infecciosas emergentes nesses últimos 60 anos. E aqui nós temos a conclusão. Eu acho que grande parte de vocês aqui já deve ter lido esse artigo, mas quando a gente fala a respeito de zoonoses, nós temos que estar cientes do seguinte fato, de que se houver alguma doença emergente em pessoas, 60% dessas doenças são zoonoses, ou seja, 60% das doenças emergentes em pessoas vêm do reservatório animal. E quando a gente fala a respeito de reservatório animal, nós temos que levar em consideração que em 70% desses casos, a origem da doença é na vida selvagem, ou seja, você controlar só o sistema de rebanhos e tal, né, que estão ali no cercado e tal, só isso não basta não, você tem que fazer algo para a vida selvagem também. E aqui nós temos diferentes pontos, né, demonstrados no mapa de surgimento dessas doenças, mas o mais importante disso é que eles tentaram agora começar a projetar o que vai acontecer no futuro. E como vocês podem observar, nós temos diferentes, como eles chamam aqui, pontos quentes, aqueles pontos vermelhos ali, amarelos, onde diferentes tipos de patologias podem surgir. E o que é realmente interessante nisso, ou talvez até impressionante, é que a maioria das iniciativas realizadas no contexto da saúde única estão sendo feitas no mundo industrializado, entendeu? América do Norte e Europa, enquanto que a ampla maioria desses pontos de maior risco no futuro estão localizados em outros pontos do planeta. Então existe uma certa dissonância ali entre as pesquisas e aquilo que está sendo implementado, assim como a vigilância que tem que ser feita. Então nós temos que estar cientes dessas diferenças e talvez nós devamos, por assim dizer, rerotear essa vigilância de maneira que ela atinja realmente as áreas mais importantes. Da mesma forma, quando a gente fala a respeito de zoonoses, é de suma importância, pelo menos a gente tentar entender o conceito de que algumas dessas doenças permanecem no reservatório animal, ou seja, elas não infectam pessoas, né? E de tempos em tempos, alguma dessas doenças pode, por acaso, ocasionalmente, infectar alguma pessoa. Mas vocês podem ver que, às vezes, a pessoa não infecta outra pessoa, ou seja, aí ela não tem grande significado em termos de pandemia, ou seja, ela não se dissemina entre pessoas. Agora, um outro estágio também é o seguinte, você tem o reservatório animal, aí então a doença passa para a pessoa e algumas pessoas conseguem infectar outras pessoas. Aí realmente existe risco, perigo mesmo, porque existe aí um possível ciclo dentro da população humana. E no fim das contas você chega nessa outra situação aqui mais para cima desse gráfico, que é muito bem exemplificada pela infecção por HIV. Bom, é claro que HIV originou-se na vida selvagem, mas provavelmente em alguma espécie de macaco. Agora, é evidente também que ela hoje não é apenas uma zoonose, é uma doença que tem grandíssima importância para os seres humanos. Agora, a questão que nós temos que entender aqui é a seguinte, é que se a gente for um pouquinho mais cauteloso, talvez se nós analisarmos as coisas mais detalhadamente, talvez nós tivéssemos sido capazes de impedir que o HIV se tornasse uma doença humana. Como eu já falei para vocês também, esse livro aqui é realmente muito, muito importante, e eu gostaria então de destacar aqui para as senhoras e senhores, o prefácio que foi escrito pelo diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Agricultura do Banco Mundial. E ele disse o seguinte, um sistema de controle e vigilância global estabelecido primariamente para o controle das zoonoses emergentes com potencial de pandemia, como é o caso da influenza, pode ser prontamente improvisado. Pode ser prontamente improvisado para abordar as doenças endêmicas que são prioridade em vários países em desenvolvimento, poucos dos quais têm a capacidade ou recursos necessários para monitorizar ou controlá-las. E eu vou te falar uma coisa, eu fiquei chocado quando eu li isso aqui, porque num documento do Banco Mundial, as pessoas defendendo a improvisação, o improviso. Gente, nós estamos na comunidade científica aqui, pensemos bem. O que a gente não quer ver é exatamente o improviso, o que nós queremos ver é decisões baseadas em conhecimento. E eu fiquei tão chocado que eu resolvi escrever um artigo a esse respeito, chamado O Controle e a Vigilância da Saúde Única da Brucelose em Países em Desenvolvimento.
fugindo do improviso. Então, o que eu estou tentando chegar, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que o conceito de saúde única é uma coisa absolutamente brilhante. Ele realmente, comprovadamente, tem grande valor para zoonoses com potencial pandêmico, mas ele não deve ser improvisado em zonas endêmicas. Né? E, como eu já falei isso aqui para alguns de vocês, e eu cito, porque o caminho para o inferno, gente, está cercado de boas intenções. Então, a gente tem que ter o quê? Tem que ter sistemas de manejo baseados em conhecimento, assim como as suas decisões subsequentes. Então, agora eu vou falar um pouquinho a respeito do problema da brucelose no contexto da saúde única, oferecendo aqui a vocês alguns números de grande importância. A brucelose é a zoonose bacteriana mais importante no mundo, e como vocês podem ver, 500 mil novos casos são diagnosticados a cada ano. Então, nós temos também, claro, né, os pontos de maior prevalência da brucelose, como é o caso dessa região aqui, que vocês podem ver. Quanto mais escuro aqui, mais importante, tá, gente? A brucelose em termos aqui da zoonose, né? Ou seja, quanto mais para vermelho na realidade. E o que é interessante aqui para vocês aqui no Brasil, quando eu vejo o mapa, olha ali, tudo branco. O que isso significa, gente? Bom, na legenda ali, olha lá, significa que não endêmico barra ausência de dados, ou sem dados. Quer dizer, sabe o que? Isso aqui é porque não é endêmico ou porque não tem dados suficiente? Isso significa o seguinte, algo tem que ser feito de maneira a gente conseguir ter uma ideia melhor de qual é a realidade da brucelose aqui no país. Vocês conhecem aquela história, né, gente, aquela que chama Out of Africa, aquele livro, enfim, e também aquela história também de que todos os seres humanos vêm da África. Uma coisa muito interessante também é a seguinte, é que em pré-humanos ou em hominídeos já foi demonstrado sinais ósseos de lesões compatíveis com brucelose. Então, o pessoal aí que nem tinha tanto interesse em brucelose, não, mas o pessoal que faz pesquisa arqueológica, e eles demonstraram que esses hominídeos aí há 2,5 milhões de anos atrás já consumiam carne, e o fato deles consumirem carne, de certa maneira, abriu, né, o caminho para a nossa evolução. Então, realmente é uma coisa muito interessante, dados muito interessantes aqui também. No Neolítico, né, ou seja, exatamente quando começou ali a domesticação, né, no Iraque, ali naquela região. Hoje em dia o pessoal está fazendo estudos nessa região, fazendo ali escavações, estudando restos de seres humanos, assim como restos animais também, e eles conseguiram demonstrar que nesses primeiros locais ali de colonização humana, a brucelose realmente prosperou por conta da domesticação dos animais, ou seja, a congregação de animais, a seleção das fêmeas, que de certa maneira disseminam a doença, todas essas foram condicionadas, foram condições pelas quais a brucelose conseguiu se estabelecer no reservatório humano e, em última análise, acabando também por infectar seres humanos. Vocês reconhecem esse sujeito aqui, gente? A gente está falando a respeito aí, né, do ponto de vista histórico. Deixa eu ajudar um pouquinho aqui. Não? Pois é. Aquele ali é o César. E eu quero falar um pouco a respeito do Império Romano. Aquela imagem ali, o Império Romano, em torno ali do mar Mediterrâneo. Então, a coisa, talvez a espécie mais importante, o rebanho mais importante de Roma eram basicamente os rebanhos caprinos, tão importantes que eles têm até uma imagem deles no Partenon. Então, se eu perguntasse para vocês o que aconteceu em Pompeia e Herculano nesse dia aqui, 24 de agosto de 79. Bom, claro que nos livros de história vocês vão ver que aconteceu ali a erupção do Monte Vesúvio, um vulcão ali próximo. E, aliás, essa aqui é uma imagem que a minha filha me passou. Isso aqui é o Vesúvio, lá em erupção. E o resultado foi o seguinte, que essas fantásticas casas romanas que vocês podem ver, num piscar de olhos, foram transformadas nisso aqui. E hoje em dia, muita gente, e novamente, estão fazendo estudos arqueológicos na tentativa de identificar restos humanos para tentar saber um pouco mais a respeito do estilo de vida das pessoas dessa época. Bom, nós não somos médicos, mas nós reconhecemos muito bem que aqui nós temos um vertebrado também, que isso aqui é uma lesão, ou seja, há uma ausência de substância, aqui, melhor dizer, nesse tecido ósseo, e essas lesões foram identificadas em mais de 10% dos restos mortais que foram analisados. Agora, ao mesmo tempo, eles identificaram também alguns queijos carbonizados, e nesses queijos, quando eles fizeram a radiografia, eles conseguiram identificar esses cocobacilos. E vocês sabem que espécie, gente, que são esses cocobacilos aqui? Brucella.
Então, vejam só, uma coisa que é tão importante é que, ao mesmo tempo, você consegue identificar as lesões, né, nos restos mortais e consegue identificar também a origem, ou seja, as pessoas foram infectadas quando elas consumiram o queijo, né, infectado com brucela. Então, realmente é um achado bastante interessante, não? Uma descoberta retrospectiva muito interessante. Agora, saindo da época dos romanos, passando já para a Idade Média e passando ali pela Albânia, uma cidade que se chama Butrint, que fica na Albânia, o pessoal lá fez exatamente a mesma coisa, né? Eles, né, fizeram ali a escavação, né, de restos mortais, não da época dos romanos, evidentemente, mas de restos mortais da era medieval, e foi isso aqui que eles identificaram. Novamente, não somos patologistas, uma coisa que fica muito clara ali é que estas vértebras, dá para você enxergar ali, olha, tá vendo esses buracos aqui, esses furos? Isso aqui é brucelose. Então, muita gente sofria com a infecção por brucela, e isso foi comprovado com a tecnologia mais recente, em que eles conseguiram isolar o DNA e identificar que era de Brucella militensis. Ou seja, a brucelose está por aí, gente, desde quase que sempre. Agora, para aqueles de vocês que conhecem mais a brucela, talvez vocês conheçam essa pequena ilha aqui que se chama Malta, e a brucelose também é chamada de febre de Malta, né? Por quê? Bom, porque foi a Malta uma colônia britânica, né? Esses britânicos, né, extremamente sedentos de sangue, né? Os portugueses não, né, gente? Mas, enfim, o exército estava lá e muitos soldados morreram de brucelose. Eles não entendiam por quê, então mandaram, né, um comissário, David Bruce era o sujeito encarregado dessa comissão, isso em 1897, e ele conseguiu identificar a razão dessa febre mortal, que era a brucela. Né? E Brucella recebeu, né, foi batizada exatamente por conta disso, do Sir David Bruce. Agora, a história, gente, a história, eu vou dizer que às vezes são cometidas algumas injustiças, tá? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque a principal pessoa nessa coisa toda foi uma pessoa chamada Temisamet. E a história não reconhece o nome dessa pessoa porque ele é maltês, evidentemente, né? Não é inglês, não é britânico. Agora, foi ele o sujeito que, na realidade, conseguiu demonstrar naquela época. Aliás, naquela época você não comprava leite, evidentemente, né, gente? No saquinho ou na garrafinha na loja, não. E então chegava ali, né, o fazendeiro com a cabrinha dele e tal e vendia o leite para as pessoas. Então, ao vender o leite, ele também, ao mesmo tempo, vendia junto do leite, claro, a brucela. E ele conseguiu demonstrar que estes animais estavam contaminados com brucela. Foi ele que conseguiu demonstrar que esses animais poderiam ser detectados sorologicamente, né, através de alguns testes, de alguns exames. Então, ele que foi o primeiro que traçou o elo epidemiológico entre essas cabras e a brucelose humana. Então, isso aqui realmente é uma coisa muito interessante, muito bacana mesmo. Agora, bom, depois de ter falado um pouquinho sobre brucelose, eu não vou falar em muito detalhe sobre isso não, mas só para citar aqui para vocês que nós temos vários tipos de brucela. E como vocês podem observar, esse slide ali está dividido em duas partes. Por quê? Porque para uma doença que está presente aí já há tanto tempo, a gente, claro, já sabe muito a respeito de brucelose, mas vejam que aquela última parte ali da tabela são novas espécies de brucela que eram desconhecidas e que foram descobertas nos últimos 10 anos apenas. Ou seja, ainda há muito a se descobrir por aí a respeito da brucelose. E nós sabemos que os sintomas da brucelose em rebanho bovino é aborto, né, nos casos agudos. É claro que eu não quero também falar demais aqui, né, nem mostrar muito dessa imagem de patologia, mas que é uma ilustração do problema que a brucelose representa em animais, no caso, virgens de doença em que você induz aborto, e também, né, em ovinos também você pode acabar induzindo aborto, você consegue identificar ali, né, através da coloração de Gram no microscópio. Agora, quando a brucelose se torna endêmica, quando ela se estabelece na população, você não vê mais casos de aborto, mas o que você consegue observar, entretanto, é esse tipo de lesão, que são chamadas de higromas. Então, você tem ali, né, essas lesões aqui na região articular, e ao ponto até de se desenvolver ossificação na articulação, e o animal não consegue mais se mover essa articulação. Então, imagem de brucelose crônica. Agora, por que isso é importante para fins de controle da doença? O que nós sabemos a respeito da brucelose na vida selvagem? Aqui lá no Parque de Kruger, como vocês podem ver, a brucelose nem precisa, né, gente, um laboratório para fazer o diagnóstico. Está lá, ó, bem na cara. E se disseminou até para outras espécies também. E como vocês podem observar,
também aqui as espécies que sofrem com aborto induzido pela brucela. Na África do Sul, nós temos espécies fantásticas, né? Antílopes, etc. E talvez vocês consigam ver que, às vezes, também você tem aquele edemazinho na região do joelho dele, aí quando a gente vai fazer a análise, a gente acaba achando brucela, mas dessa vez aqui brucela militensis, ou seja, mais um outro tipo de brucela, mas que de qualquer maneira faz manifestar os mesmos tipos de sintomas. Coisa muito importante, a gente está num país católico, né? Então, nós queremos que o Papai Noel seja capaz de fazer o trabalho dele, né? E oferecer ali às nossas crianças, aos nossos filhos, belíssimos presentes. Agora, como vocês sabem, é claro que ele não consegue fazer isso sozinho, não. Ele precisa de ter ali uma ajudinha. Então, ele tem que utilizar os serviços das renas deles. Então, nós, enquanto veterinários, temos uma responsabilidade social de garantir que estas renas não sejam infectadas pela brucela, porque caso elas sejam infectadas pela brucela, vai ter esse tipo de coisa aqui. Claro, o Papai Noel não vai conseguir fazer o trabalho dele. Então, é importante. E mais uma variação, variedade de brucela. E, por fim, aqui nós temos imagens do crânio de um golfinho. Como vocês podem observar, esse aqui é o normal. Como vocês podem ver, há também ossificações presentes aqui nessa articulação, normalmente causada pela brucelose, mas dessa vez outro tipo de brucela, a brucela 7. Então, vocês podem ver que a brucelose está por toda parte, na vida selvagem, nos rebanhos também, pode infectar as pessoas. Então, nós precisamos saber qual é que é a situação no reservatório animal, de maneira a conseguirmos ter alguma medida de controle para conseguirmos mitigar a presença dessa patologia em populações humanas. E, rapidamente, para dar uma passada aqui nessas imagens, isso aqui é uma imagem da Europa, o programa é para erradicação de brucelose, significa o seguinte: você quer que a população fique livre da bactéria, né? O objetivo é esse. E é um programa que tem tido bastante sucesso na parte mais setentrional da Europa, mas nem tanto sucesso nas porções mais meridionais do nosso continente. Este foi o caso aqui, né, de rebanhos bovinos, agora aqui para ovinos e caprinos. Então, novamente, o mesmo padrão de distribuição, livre de infecção na parte mais setentrional da Europa, mas ainda assim, muitos casos de infecção na parte meridional. Então, não é fácil você conseguir se livrar da brucelose e custa muito dinheiro também. A União Europeia está investindo mais de 80 milhões de euros por ano só com estes programas. E acho que podemos dizer, né, que alguns países realmente não têm conseguido progredir. Agora, se você for olhar para a África, a primeira coisa que é importante aqui é falar um pouquinho a respeito de biomassas, tá, gente? Isso aqui é a distribuição de biomassa de rebanho bovino, onde estão os rebanhos bovinos, rebanhos ovinos, rebanhos caprinos e também porcinos, ou suínos. E quando você fala a respeito de brucelose na África, vejamos que é esse o tipo de informação que a gente tem por lá. Ou seja, pouquíssima informação. Mas você tem pelo menos uma impressão de que a brucelose está espalhada por toda parte. Nós sabemos que existe, né, a brucelose afetando rebanhos bovinos, caprinos, ovinos. Temos a brucelose suíça, que também afeta populações suínas, mas não há nenhum relato a respeito do isolamento de brucelose suíça em suínos. Então, nós, na realidade, não conhecemos como anda essa situação. E na África, o problema também é que, como vocês podem ver nessas imagens aqui, muito bacanas, que eu recebi de um amigo meu, que trabalha lá no Sudão do Sul, você tem esses rebanhos mistos. E um dos problemas é de quando você tem esses rebanhos mistos, a primeira questão é a seguinte: bom, tá, a brucelose existe ali ou não? E se estiver presente, ela existe o quê? No rebanho bovino, no rebanho ovino? Será que ela está presente nos dois, ovinos e bovinos? Ou será que a transmissão acontece também entre ovinos e bovinos? Talvez mais numa direção do que na outra, ou se é bidirecional, ou se é preferencialmente numa direção em relação à outra. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou tentando chegar aqui para vocês é o seguinte: que a gente tem que tentar identificar a bactéria de maneira a conseguirmos enxergar as suas fontes e nos concentrarmos então nessas espécies animais de maneira a evitarmos a sua transmissão para outras espécies. Bom, aqui observando a situação na Ásia. Essa aqui é a situação da brucelose bovina e, como vocês podem observar, nós temos realmente taxas de infecção bastante elevadas de brucelose por toda a parte na Ásia, especificamente na Índia e na China. E Índia e China, né, gente, ali é metade da população do mundo, então isso tem importância. E não há tanta informação também não. Situação aqui agora para ovinos e caprinos, como vocês podem observar nestes países aqui, Nova Zelândia e também na Austrália. Assim como no Brasil, a brucelose militensis não está presente.
E há o problema também da Bruxela suíça nesses países. A situação é muito diferente quando você analisa uma parte do mundo e compara essa realidade à de outra parte do mundo. E é claro que há ações específicas que devem ser implementadas. E uma das coisas que têm sido feitas, e a propósito, isso aqui é uma publicação de suma importância a respeito de brucelose, é que de maneira a tentar convencer as autoridades a investir o dinheiro na brucelose, se você conversar só com o Ministério da Agricultura, o ministro da Agricultura vai te falar o seguinte: tudo bem, entendi o problema, quanto é que vai custar isso aí? E quanto de retorno que eu vou ter? Agora, é justo dizer que você vai, digamos que vai custar 100 e você vai ter um retorno de 90. Aí o ministro da Agricultura vira e fala o seguinte: não tem jeito, esse negócio não vai funcionar. Se você for no ministro da Saúde e aí conversa com ele lá, a gente tem que fazer uma coisa com a brucelose, que o pessoal está aqui sofrendo com a infecção, o ministro da Saúde vai fazer a mesma pergunta: quanto vai me custar esse negócio e que tipo de benefício eu posso esperar? E aí você vai virar para o ministro da Saúde e falar o seguinte: olha, vai te custar 100 e o benefício vai ser 30. O ministro da Agricultura fala: não, esquece, esse negócio não está bom o suficiente, não. Agora, tente colocar juntos os dois ministros, da Agricultura e da Saúde, na mesma sala, para falar com eles o seguinte: se a gente atacar a brucelose aqui juntos, se vocês dois aí, os dois ministérios, oferecerem esses 100, o benefício vai ser 80 mais 30, vai ser, ou 80 mais 40, que seja, vai ser 120, ou seja, vai ficar economicamente viável. E é exatamente esse o tipo de coisa que os legisladores entendem. Eles entendem dinheiro, gente, é cifrão. E é esse o mundo no qual nós vivemos, de maneira que tem que haver algum tipo de benefício a ser esperado do controle ou das ações de controle implementadas. O que está acontecendo na América do Sul? Esses aqui são os dados, gente. Claro que não dá para ler daí, eu sinto muito, mas a questão é a seguinte: Bruxelas já foi isolada em diferentes espécies animais e em diferentes países também. E a ampla maioria aqui dos isolados de Bruxelas vem da Argentina, porque a Bruxella militensis é muito importante por lá. Mas no Brasil, as espécies que são relevantes, como vocês podem observar, é a abortus, mas também a suis. Ou seja, eu recomendo que, no caso aqui no Brasil também, nós reunamos as pessoas para entender se a brucelose é um problema que deve ser levado em consideração, se deve receber prioridade. E, na realidade, eu até sugeriria que seja esse o caso. Agora, as pessoas aqui na América do Sul nem esperaram minha sugestão, não. Eles resolveram eles mesmos partir para o trabalho. E, a propósito, tem um artigo bastante recente, publicado em março de 2017, que fala exatamente a respeito disso, da priorização. Bom, então o que é considerado prioritário para os ministérios da saúde e para os ministérios da agricultura? Como nós podemos observar, a prioridade mais elevada é dada para doenças pandêmicas, doenças emergentes, como ebola, HIV e esse tipo de coisa. Isso aqui é o que está ali na primeira linha da pauta de interesses dos ministérios. Agora, doenças endêmicas como brucelose e outras, raiva, etc. e tal, também levantam um certo nível de preocupação. E a resposta é: sim, sem a menor sombra de dúvida, é este o caso. Ou seja, não são doenças, na realidade, tão desprezadas assim. Ou seja, é possível se fazer algo, é possível se determinar prioridade. Eu não vou entrar em detalhes, não, mas eu queria só destacar uma coisa aqui. Como vocês podem observar aqui, dados do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura, e aqui nós podemos observar a brucelose. Ou seja, é a prioridade máxima no caso do Ministério da Agricultura aqui nos países da América Latina. E no caso dos Ministérios da Saúde, a importância é um pouco menor. Quer ver cadê a brucelose? Está aqui. Mas ainda assim, 1, 2, 3 e 4, ou seja, realmente é algo que já está na pauta de interesses dos ministérios. Nós temos que utilizar esse interesse para conseguirmos rumar para uma conversa mais informada com as autoridades, para dizer o seguinte: olha, gente, existe necessidade, vamos fazer algo para se controlar a brucelose. E quando a gente fala a respeito do controle da brucelose, a gente utiliza vacina. E eu não vou aqui também falar em grandes detalhes a respeito dessas vacinas, mas eu vou apenas destacar o fato de que, hoje em dia, se você for considerar a vacinação para brucelose, existe uma vacina para gado que não é perfeita, existe uma vacina também para caprinos e ovinos que também não é perfeita, porque ela induz aborto também, em caprinos e ovinos, em Bruxella militensis, que é a mais importante no reservatório animal, e também para as pessoas. Então tem um problema muito grande aí. E no caso da brucelose, em suínos, não há vacina, ou seja, tem muita coisa para ser feita ainda. Então uma vacina perfeita ainda não existe. Até o ponto de que as pessoas começam a pensar: tá, tudo bem, então o que a gente pode fazer, afinal de contas?
Será que a gente está procurando alguma nova vacina? Será que tem sido feito algum tipo de progresso nessa área? E é o meu prazer destacar para vocês aqui uma publicação que vocês talvez até reconheçam ali o nome do último autor. Publicação realmente fantástica. E a mensagem aqui no final, como vocês podem ler, é o seguinte: aqui nesses últimos 30 anos foi feito muito trabalho sobre brucelose, mas nenhum progresso foi conseguido. Ou seja, nós temos que mudar essa realidade, ou seja, nós temos que mudar essa coisa. Fazer as mesmas coisas que continuamos fazendo, ou seja, continuar fazendo o que já é feito, com isso a gente não vai conseguir chegar numa resposta. Então, o que é que nós podemos fazer? É exatamente por isso que, recentemente, no Congresso de Brucelose na Índia, em novembro de 2016, foi lançado um grande concurso. Esse aqui é o site onde vocês podem ver essas informações. Não sei se dá para ler, não é daí de onde vocês estão, mas enfim, é um prêmio ali de 30 milhões de dólares. E a ideia aqui é a seguinte: nós não vamos dar dinheiro para poder fazer pesquisa sobre brucelose mais não, porque isso já foi feito há 30 anos e ninguém conseguiu chegar a lugar nenhum com essas pesquisas. Nós queremos incentivar as pessoas com boas ideias a se aliar às empresas farmacêuticas para conseguir lançar um produto no mercado. Então, a primeira pessoa que conseguir lançar e colocar no mercado uma nova, eficiente e segura vacina para brucelose vai receber esse prêmio de 30 milhões de dólares. Poxa vida, isso aí é alguma coisa, né? E outra coisa que é muito interessante é que existe um processo, e esses 30 milhões de dólares, depois de um período de 10 anos de pesquisa, mas tem alguns marcos. Ou seja, o primeiro marco, que vai se concluir agora em novembro, é você passar para essas pessoas 100 mil dólares quando eles tiverem uma boa ideia. Para eles realmente, entendeu? Se você tem uma boa ideia, procure esse pessoal, 9 ideias sobre vacina da brucelose. Se você conseguir convencê-los, eles te passam 100 mil dólares para você conseguir continuar o seu trabalho, para confirmar as suas suspeitas ali do seu estudo. Você faz o trabalho, né? Por exemplo, o modelo Murino ganha 100 mil dólares, se os seus resultados estão bons, se você quer passar para ovinos e caprinos, você irá receber 5 milhões de dólares para fazer essa parte. Ou seja, vamos lá, é um incentivo muito forte esse para todo mundo, para pessoas aí do planeta inteiro, para conseguir pensar em boas ideias a esse respeito, achar algum parceiro aí, não é, na indústria farmacêutica. Aliás, nós estamos numa faculdade de economia, até adequado falar a respeito disso, eu creio, e com isso nós vamos tentar fazer as coisas juntos pelo benefício de todo mundo, ao redor do mundo. Então eu acho que realmente é uma iniciativa muito bacana e uma nova forma de se tentar abordar esse tipo de patologia. Como vocês provavelmente sabem, gente, existem programas de controle cujo objetivo é manter a infecção, a prevalência da infecção em humanos bastante baixa, que é compatível até do ponto de vista econômico. Mas nos países industrializados, a ideia não é você erradicar a brucelose, é impedir que a bactéria esteja presente na sua população animal. E realmente é uma coisa muito difícil de se fazer, que você tem que controlar, e para conseguir controlar você tem que fazer exame sorológico, aí você tem resultados positivos. E como todos vocês sabem, eu creio, os exames não são perfeitos. Então, de vez em quando, você acaba tendo um resultado positivo, só que o animal não está infectado. E o problema com o controle de doença é que você não aborda o problema em 10 ou 100 animais, não, mas em milhões de animais. E se o teste for, digamos, o exame for 90% específico, até 99% específico, digamos assim, ou seja, se você for testar 100 animais, um vai ser categorizado como positivo, mas não vai estar infectado, em 1.000 animais vai dar 10, em 1 milhão de animais já vão ser 10 mil. E para cada um dos resultados positivos você tem que fazer o controle. Então acaba virando um pesadelo essa coisa. Você tem também que trocar a abordagem para se fazer isso aí acontecer. E essa reação positiva pode se dever também à presença de outras bactérias, né? Ou seja, bactérias que produzem a reação cruzada. Então aparece ali o nome da Yersinia enterocolitica O9. Ou O9, como a gente chama ela mais resumidamente. E o problema que nós estamos enfrentando, e que inclusive eu enfrentei isso quando eu trabalhava lá na Bélgica, é se a infecção por Yersinia pode responder por essas reações positivas em populações bovinas e de onde que vem a Yersinia, afinal de contas. Novamente, mais um mapa da Bélgica para vocês. Vocês devem ter percebido que a Bélgica fica separada ali em duas partes. No norte o pessoal fala holandês, no sul o pessoal fala francês.
Mas uma coisa muito importante é o seguinte, é que a população aqui de suínos, 90% da população de suínos, eles são criados no norte aqui do país, e nós sabemos que esses suínos estão infectados por esta bactéria. E se você for para o sul, você vai ver mais esse gado belga aqui, inclusive, que é o gado no qual nós temos observado essa reação cruzada. Então, a questão é a seguinte, de onde que vem a Yersinia que está infectando esses animais? E o problema é que os suínos estão no norte do país. Em outras palavras, você reconhece isso aqui, gente? Nós fizemos ali a nossa investigação como Tintim e conseguimos identificar que não havia porcos na parte sul do país. Isso a gente já sabia, mas uma coisa que a gente sabe também é que há muitos javalis por lá. Então a gente resolveu fazer uma pesquisa com javalis para saber se havia ali infecção por Yersinia. Então, para resumir essa história toda, nós não identificamos Yersinia, mas nós identificamos brucelose suíça. E a gente pensou, o quê? Brucelose? Na vida selvagem? Como que pode isso? Brucelose é uma zoonose. E aí, como vocês podem observar, quando o pessoal estava ali estudando essas carcaças e lidando com elas, eles não tomavam nenhuma precaução. Fora que o cara estava fumando também, tudo isso, né, ao mesmo tempo ali. Ou seja, não tem nenhum tipo de biossegurança. Mas a brucelose é uma zoonose, sim. Muitas dessas espécies de brucelas são agentes zoonóticos, mas não aquela encontrada no javali, tá vendo? Ou seja, a gente tem realmente que ir até o fim para garantir que nós conseguimos entender bem como é que está essa coisa. Então, quando a gente foi tentar estudar qual era a verdade por trás disso, nós fomos, então, ler a literatura científica, é ali que você identifica boas informações. Mas, às vezes, as informações por ali realmente não são de tão boa qualidade. Então, você tem que buscar a literatura que a gente chama de literatura cinza. E essa aqui é uma sugestão para vocês, tá, gente? Uma boa sugestão de leitura. Não sei se vocês já conhecem Asterix. Pois é, Asterix entre os belgas. E por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque no final da história sempre tem aquele banquete gigantesco e o pessoal come um mundo de javalis. E é evidente que eles nunca relataram nenhum caso de infecção em seres humanos, ou seja, eles já sabiam que a brucelose não era uma zoonose nos javalis. Então, estão vendo? Olha lá. Ou seja, fontes diferentes de informação que estão por aí e que acabam tendo aí a sua validade. Mas hoje em dia o problema é o seguinte, é que algumas espécies bovinas estão infectadas com brucela. Agora, felizmente, o gado bovino não demonstra sinais da doença e não pode transmitir a doença para pessoas ou mesmo para outros rebanhos. Então, de certa maneira, a gente está seguro nisso aí. Eu falei um pouco a respeito de javalis enquanto um exemplo, né, de vida selvagem, mas hoje em dia, no mundo inteiro, o que se sabe a respeito da brucelose na vida selvagem é a brucelose em javalis na Europa, a brucelose também em búfalos na África do Sul e a brucelose em bisões e também em alces. Na região de Yellowstone, no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Agora, eu não vou falar sobre isso em detalhe, não, mas uma coisa que é muito interessante é que nesta área lá da região de Yellowstone, a brucelose se originou há 70 anos atrás dos rebanhos bovinos, depois ela foi passada ou transmitida para os bisões, e hoje em dia a brucelose está erradicada no gado bovino, mas há uma fonte de brucelose nos bisões e as pessoas têm medo de que os bisões possam infectar o rebanho bovino novamente. E é por isso que quando um bisão sai de dentro dessas áreas de preservação, os fazendeiros têm o direito de abater os animais, porque não pode haver contato entre as duas espécies. Agora, bem próximo desses bisões, nós temos também veados, né? Os cervos elafos, né? Ou seja, é o veado vermelho. Ou, às vezes o pessoal chama ele também de alce lá nos Estados Unidos, mas quando você vê essa situação na Europa, né, no caso ali nas populações de veados, de cervos, não há um caso sequer de brucelose por lá. É uma espécie virgem, ela até parece que ela é resistente à brucela, nunca foi documentado nenhum caso. Agora, lá em Yellowstone, nunca foi documentado até coisa de 20 anos atrás, quando os primeiros casos começaram a aparecer nas populações de cervos. E hoje em dia a situação é tal que eles sustentam a infecção por brucela abortos. Ou seja, eles são a fonte de contaminação para os bisões, assim como também para rebanho bovino e possivelmente pessoas também. Então, por que isso acontece? Porque a brucela é bastante específica, né? Ou seja, ela não deveria, portanto, infectar estes cervos. E o motivo pelo qual ela o faz é porque existe
Existe um período lá durante o inverno em que esses animais recebem uma alimentação, durante o inverno especificamente, e eles se ajuntam ali para se alimentar, e quando eles estão ali comendo aquela ração que é jogada no chão, eles acabam levando os empurrões ali um com o outro e tal. E é claro que às vezes quando tem um animal infectado, às vezes uma fêmea que está infectada, né, tem um aborto ali, os outros animais podem acabar se infectando. Agora o importante é o seguinte, que quando o cervo vai parir, a fêmea sai de perto do rebanho, né? Ela tem esse comportamento, né, de reclusão. E ali é impossível fazer isso, porque eles são uns rebanhos muito grandes, muito compactos, e nesse instante ali da alimentação ali, eles não têm como sair dali. Ou seja, então quando ela aborta, você tem muitos animais ali ao redor, e por isso acontece também a transmissão nesse tipo de espécie. Coisa que nunca é vista na Europa e que já é muito vista na área de Yellowstone. Então vocês veem que nós temos aqui um direcionador antropogênico de transmissão desta doença. Bom, então agora a brucelose no Ártico. Eu já citei aqui a brucelose nas renas, e é importante porque essa brucela infecta pessoas também, e nós temos já carcaças sendo descritas nos Estados Unidos, em que as populações nativas estão hoje infectadas por brucela, porque, por um lado, claro, você tem que tentar preservar o estilo de vida deles, né, que é bem próximo da natureza. Agora, quando você perturba a natureza, você introduz coisas ali que podem acabar produzindo consequências negativas sobre as populações humanas. Então, tem que se fazer algo, né, sobre a brucelose, que hoje infecta as renas. Agora, uma outra coisa também, e esse aqui é um assunto sobre o qual eu tenho grande interesse, que nós conseguimos isolar pela primeira vez a brucela em mamíferos marinhos, em focas e em baleias. Então agora se tornou também este um assunto de grande interesse de muitos estudos lá. Então eu gostaria de apenas citar para vocês, mostrar esse slide aqui, porque esse aqui foi um trabalho feito por alguns colegas nossos aqui na América Central, o Ricardo Moreno e o grupo dele. Não vou falar em detalhes, mas o que nós temos aqui é um golfinho, e ele teve que ser sacrificado, o animal que tinha ficado ali encalhado. Eles acharam um bebezinho no útero dela e acharam brucela também. Então o que eu estou tentando dizer é o seguinte, é que em cetáceos, a doença, a brucelose, ela ocorre da mesma forma como, né, nos bovinos, e leva às mesmas consequências, aborto. E com isso em mente, nós fizemos um trabalho, não na realidade em cetáceos, mas em focas, e existe uma foca bastante peculiar por lá que se chama foca de capuz. E a gente pensou, não vamos falar sobre a biologia desse animal, não. Mas o que é interessante aqui é o seguinte, que a gente pode observar é que ela nunca vai à praia, não. Ela vive no oceano mesmo, ela consegue morar no oceano durante períodos de até 9 meses. Ela consegue mergulhar também a profundidades de até 1.000 metros. 1.000 metros, pois é realmente um animal fantástico em várias áreas, a bem da verdade. Uma coisa muito interessante é o seguinte, que quando ela dá à luz, o período de lactação dura apenas 4 dias, ou seja, a mãe, né, dá leite por 4 dias, depois ela some, desaparece e o filhotinho tem que sobreviver. E nesses 4 dias, o animal ali, né, ganha bastante peso. E a biologia desses animais é tal que a foquinha tem que sobreviver em função daquela camada de gordura que ela formou e que dura durante um bom tempo. Não é claro que durante um mês ela até dura bem, depois de um mês ela tem que realmente correr atrás de achar o próprio alimento. E o que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte, isso aqui é uma coisa bacana, aliás, no tipo de trabalho que a gente faz por lá, é que é trabalho em campo. Agora, quando você aborda problemas em mamíferos marinhos, você tem que pegar um barco. Então a gente pegou esse barco aqui, saímos da Noruega, fomos até a Groenlândia. E nesse barco tinha muita gente, evidentemente, né? Tem biólogo, tem oceanógrafo, enfim, um monte de profissionais, porque, é claro, é uma coisa que é uma abordagem holística mesmo, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo no ambiente como um todo. Então, depois de 3 dias de viagem, a gente começou a ver essas placas de gelo, começamos também a observar populações de cetáceos também ali no mar, e fomos fazendo uma contagem até que você chega, enfim, nesse tipo de ambiente. Não é lindo, gente? Pois é, isso aí é o sol da meia-noite de novo, né, por cima ali dessas placas de gelo, na região ali próxima à Groenlândia, e essa imagem aqui, né, ao fundo, aqueles ali são os fiordes da Groenlândia, e as focas, elas moram por aqui assim, né, nessas placas de gelo que ficam por aí. E aí, de repente, você começa a já enxergar algumas focas. Bom, claro que não dá para capturar, que você tem que, na verdade, sacrificar. Isso é o que se chama de amostragem letal, ou seja, você, claro, tem que se candidatar, tem que pedir uma licença para que você possa, né, matar algum desses animais, no caso, digamos, sei lá, 15, aí você vai e captura esses animais. A gente tem, claro, um profissional
que atira, e como vocês podem ver, essa aqui conseguiu fugir, mas essa aqui não. Essa aqui morreu mesmo, e depois de morta ela é trazida a bordo e a gente faz a nossa amostragem. E o que eu queria destacar para vocês é o seguinte, é que nós temos duas populações dessa foca, uma população que está aqui na região do Canadá e outra que está aqui na responsabilidade da Noruega. E quando nós observamos aqui as populações no Atlântico Norte, de 500 a 600 indivíduos, ou seja, uma população que está até prosperando, que está indo bem. Agora, quando a gente vai aqui para o outro lado, das 500, 600 mil, a gente vê que a população do lado de cá não, aqui está horrível, está péssimo mesmo. Agora, por que a população entrou em uma queda tão aguda? Quando nós começamos o nosso trabalho, havia alguns dados dizendo que cerca de 5%, que havia cerca de 5% de soroprevalência nessa população, e nós identificamos na população do lado de cá 38% de soroprevalência. Ou seja, a pergunta de pesquisa era, nós sabemos que a brucelose induz aborto em rebanho bovino. Sabemos também que a brucela induz o aborto em ovinos. Nós sabemos também que a brucela induz aborto em cetáceos, em baleias, golfinhos. Então, nós presumimos que a brucela também induziria o aborto em focas. Assim sendo, dada a elevada prevalência de brucela nas focas, nós identificamos que a brucelose contribuiu para a queda aguda observada na população, porque parece que realmente há uma diferença muito grande na prevalência aqui entre esses dois grupos. Então, nós temos ali um aluno nosso que fez uma tese de doutorado, e publicou resultados muito interessantes. Eu não vou falar em detalhe a respeito disso também, não, mas eu queria só citar para vocês a seguinte questão. Esses aqui são os resultados que nós geramos com um alto número de animais positivos, e aqui nós temos os resultados gerados pelo pessoal do lado de lá. Números muito baixos de animais positivos. E por que isso acontece? Bom, isso acontece não por conta da doença em si. Isso acontece porque, ou por conta da biologia da infecção nas focas, a brucelose, ela acomete animais mais novos, não os mais velhos. Como você pode ver nesse slide de cá, os canadenses mostraram todas as faixas etárias, nós mostramos apenas os jovens, ou seja, basicamente, o que nós temos ali é um viés amostral. Então, nós acabamos produzindo inferências que não tiveram a menor validade. Uma boa lição, uma lição bem aprendida. Ainda que você esteja bem preparado, ainda que você tenha as questões de pesquisa, que você acredita ser relevantes, nem sempre você acerta o alvo. Você tem que documentar, e na hora que você chegar nos resultados, você tem que analisá-los de maneira bastante crítica, de forma a conseguir entender a sua validade, e para analisá-los da maneira correta também. É claro que existe, gente, sempre um defeito, uma fissura em qualquer coisa, depende do ponto de vista. A questão é que não há patologia observada, havia uma dependência à faixa etária também com relação ao padrão sorológico, e não havia nenhuma indicação de transmissão vertical. Ou seja, em outras palavras, nós identificamos que as focas, na realidade, não são capazes de sustentar a infecção. Então, talvez elas são vítimas de uma infecção, mas não o vetor, elas não conseguem transmitir a doença. Então, de onde vem essa infecção? Se as focas não conseguem sustentar a infecção. E as cepas foram bastante diferentes daquelas cepas encontradas em cetáceos. Ou seja, será que tem um reservatório em algum outro ponto do ambiente aquático? Então aqui nós temos uma pequena ilustração em que nós podemos ver que estas focas aqui no caso, elas se alimentam de peixes. Bom, e esse pessoal aqui? Isso aqui é bactéria, gente, presente no ambiente. Será que seria possível você ter brucela no ambiente? E a propósito, vocês reconhecem esse peixe aqui, gente? Eu não sei o nome em português, não, mas... bacalhau. É aquele ali. Então dá para imaginar esses peixes aqui, infectados com coisa como brucela? Não, gente, nada disso. Não no caso do bacalhau. Isso a gente não vai querer ver, não, pelo amor de Deus. Mas, enfim, o que nós fizemos foi o seguinte. Olha, nós pensamos, tudo bem, as focas não podem ser infectadas, então nós resolvemos testar os peixes. E, ao mesmo tempo, eu citei aqui para vocês também que há a questão também da mudança climática, que também está ocorrendo, e novamente eu não vou entrar em detalhes, mas a mudança climática é caracterizada pelo fato de que nos próximos 50 anos aproximadamente nós teremos um aumento na temperatura, e quanto mais escuro ali for aquela região no mapa, maior será o aumento de temperatura. Vocês podem ver que a região do Ártico realmente é um local onde há uma propensão bastante elevada ali à ocorrência de mudança climática. Então é muito importante para aquela região. Agora, além dessa elevação da temperatura, haverá também uma mudança
na quantidade de eventos extremos, de precipitação, de inundação, de seca. E ontem mesmo eu li que já está previsto por aí, já está projetado que dentro de 50 anos, 3/4 da população humana poderá morrer em função destes acontecimentos extremos. Ou seja, aliás, 3/4 da população humana estará exposta a essas condições extremas que arriscarão a sua sobrevivência. Só para citar, gente, as ondas de calor na França, alguns anos atrás, induziram mais de 3.000 mortes na cidade de Paris, em coisa de 2 dias. Então nós não estamos preparados para esse tipo de coisa. Agora, será que os animais estão preparados para isso aí? Então, o que nós resolvemos fazer com as populações de peixes foi fazer uma infecção experimental e fizemos aqui de 6 até 15 graus. A ideia era 2 coisas. Ver primeiro se os peixes poderiam ser infectados por brucela e tentar observar também se a temperatura da água teria algum efeito sobre o nível de infecção. Novamente, não vou falar sobre os detalhes, mas eu nunca tinha trabalhado com peixe antes, então a gente aprendeu, né? A gente infectou os animais, os imobilizamos, identificamos seus órgãos, todo esse tipo de coisa. Depois fizemos a amostragem no meio do caminho. E a primeira coisa que nós conseguimos observar, e essa informação é nova, é que sim, os peixes, como o bacalhau, podem ser infectados por brucela. Você pode até mesmo identificar a brucela no sangue destes animais. E pelo fato de você conseguir identificar a brucela no sangue, você consegue identificar a brucela também nos tecidos musculares. A gente come os músculos desses peixes. Então talvez nós estejamos já em contato com essa brucela, como possivelmente as focas podem entrar em contato com a brucela à medida em que elas se alimentam destes peixes. E um dos órgãos nos quais nós observamos uma grande quantidade de brucela foi também o baço. Então, o que nós fizemos aqui, como vocês podem observar, nós infectamos o peixe, né? Ali o dia 1, etc. Isso aqui não tem nada a ver com brucelose, é claro, é só uma amostragem. E eu queria mostrar aqui para vocês 2 órgãos, tá? O baço e também o rim. Os rins cefálicos dos peixes são um órgão muito especial, e aqui eu quero estressar o seguinte para vocês, ou enfatizar o seguinte: isso aqui é a eliminação de brucela pelos rins desses animais quando eles estão ali com água a 6 graus. E aqui no baço também. Quando você tem os peixes aqui na temperatura de 15 graus, você pode ver, eles eliminam a brucela muito mais rapidamente. Então você pensa, tudo bem, que ótimo. Então você acaba podendo inferir com isso aí que com a temperatura de água fica mais seguro para o peixe, porque ele consegue eliminar a infecção mais rapidamente. Entretanto, durante essa redução aí do nível de bactéria, veja o que acontece. Os peixes vão a óbito. E quando nós fomos verificar então esses peixes, nós não conseguimos recuperar qualquer presença de brucela. Então me expliquem, gente, por que isso? E a mensagem que nós temos que entender aqui é o seguinte, é que quando nós enxergamos a infecção, nós sempre temos que considerar as relações entre as reações imunológicas, né, para conseguir se livrar da infecção, e também a energia necessária para a produção, né, de músculo, metabolismo físico do animal. Então, o recado aqui no caso é o seguinte: ao elevarmos a temperatura, uma infecção banal, como é o caso da brucelose, pode se tornar uma condição que ameaça a vida da espécie, porque a bactéria se multiplica um pouco mais rapidamente, porque o sistema imunológico é ativado em nível mais elevado e há um custo energético para este peixe, o que significa possivelmente que nós temos uma demanda energética excessivamente elevada que leva esses peixes a óbito. Isso é realmente uma coisa que é extremamente importante para o futuro e nós temos que tentar convencer realmente, né, a comunidade científica que este é o jeito de a gente fazer esse tipo de teste. Agora, você vai dizer, não, mas isso aí é uma infecção externa. Não, a gente acabou de concluir um experimento sobre infecção e hoje nós já conseguimos também aqui isolar a brucela nessa espécie aqui de arraia urge manchas azul. Ou seja, está acontecendo, tem novidade surgindo por aí, por toda parte. E eu gostaria, talvez não seja uma imagem tão bonita, né, mas enfim, esse, gente, é um efeito da mudança climática e eu vou tentar explicar o porquê. Né? Nós temos essas espécies aqui, né? No caso o urso polar, que é uma espécie ameaçada de extinção, e alguns desses ursos nós temos motivos para acreditar que eles estão infectados por brucela. Pelo menos já detectamos anticorpos. E também nesse animal aqui, ele está ali se alimentando desse golfinho morto. A questão é a seguinte, é que o golfinho, ele não deveria estar acessível ao urso polar, não nessa região específica. Agora, a questão é que, exatamente em função da mudança climática, a água estava mais quente
E esses golfinhos, portanto, então ficam mais próximos da superfície, né? E perto dessas ilhas ali onde você tem os ursos polares. Então, esses cetáceos estavam se movendo por ali e, de repente, acabou acontecendo um evento extremo. De repente, não lá no caso uma onda de calor, mas uma onda de frio. E, com isso, esses golfinhos ficaram presos. Não conseguiam escapar dos ursos polares. E aí, claro, os ursos polares foram lá e os caçaram. Agora, a questão é que nós conseguimos demonstrar que 20% desses indivíduos aqui estão infectados por brucela e, portanto, é muito provável que o urso polar esteja cada vez mais exposto à brucela também. E nós não sabemos qual será o desfecho disso aí com relação à patologia. Então, com isto, meu último slide está chegando, é claro, mas eu espero ter conseguido convencê-los de que nós fazemos parte de um planeta, não é? Afinal de contas, é que nós temos o nosso meio ambiente, nós temos que tomar cuidado com o nosso planeta, né? O nosso planeta, mãe, é bastante hospitaleiro para todos nós. E se nós não cuidarmos bem dele, é evidente que o planeta não será será inóspito. E vocês, claro, conhecem o Stephen Hawking, né? Aquele astrofísico lá do Reino Unido. Ele previu o seguinte: se nós, seres humanos, não formos capazes de colonizar Marte ou a Lua, ou o que quer que seja, vai ser o nosso fim. Se a gente continuar a explorar o planeta como nós fazemos, o planeta não será mais um planeta viável. Bom, eu não trabalho com essas questões tão grandes, não. Eu trabalho só com brucelose, mas eu gostaria de convencê-los de que, ao trabalharmos com essas coisas pequenas, nós talvez também consigamos surtir algum impacto sobre o cenário global mais amplo. E com isso, eu gostaria de agradecê-los por sua gentil atenção. Bom, vamos passar então para a segunda parte, em que nós vamos abrir a possibilidade de algumas perguntas serem endereçadas ao nosso convidado. Pediríamos que a pessoa se identificasse e fizesse a pergunta. Ok? Fazer em blocos de 3. Alguém quer quebrar o gelo, dar o chute inicial? Só um minutinho que o microfone está chegando aí. Meu nome é Jamília, eu sou aluna de doutorado do professor Andrei. Eu fiquei curiosa com o aspecto que você falou sobre a brucela poder estar presente na água do mar pela questão da salinidade, que a gente sabe que é um pouco elevada. Você acha que esse micro-organismo sobreviveria nesse ambiente para causar infecção nesses animais marinhos? Ok. Mais duas? Mais alguém? Bom, deixar ele responder essa então, enquanto novas perguntas vão sendo Other pensadas. questions don't show up. Thank you for this excellent, Muito obrigada por sua for this really excellent. realmente excelente pergunta. And actually, I can answer. Na verdade, eu até posso responder a pergunta. Olha que bacana isso. So we were É o asking seguinte: the same type of question. nós também nos fizemos essa mesma indagação e resolvemos então fazer um experimento em que nós colocamos a brucela It's called no que nós minimum medium. chamamos de meio mínimo de guerra, ou seja, não tinha nada em termos de fonte de carbono, nitrogênio, nada desse tipo. And we then also E nós então some também colocamos ali diferentes quantidades de sal, tá? Nesse meio de cultura. E eu posso dizer para você brucella que a brucela consegue sobreviver outside sem um hospedeiro, ou seja, na água mesmo, propriamente dita, por um período de até 6 ou 7 semanas. yes, it's Então, sim, é extremamente possível que a brucela consiga sobreviver por tempo suficiente no ambiente para conseguir aí infectar qualquer que seja a espécie animal que passe por ali. E uma outra coisa que é muito importante também com relação ao trabalho que nós fizemos nas populações de peixes é que os resultados nos ajudaram a entender que hoje em dia está bastante claro que a brucela, que sabidamente infecta mamíferos homeotérmicos, ou seja, aqueles que conseguem regular a própria temperatura corporal, hoje em dia está comprovado que a brucela pode também infectar animais que não conseguem regular a sua própria temperatura corporal, como os peixes, como sapos, por exemplo. Já foi demonstrado até bem recentemente que a brucela infecta sapos também. Ou seja,
O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que talvez ela esteja por toda parte, né? E já foi demonstrado mais recentemente que a brucela é sim capaz de viver fora do hospedeiro, seja em hospedeiro homeotermo ou não. Ou seja, o nicho ecológico da brucela é basicamente o planeta inteiro. Mais alguém? Professor Renato? Considerando a hipótese, Jacques, de reservatório de brucela em peixes, e considerando também que o consumo de peixe cru é muito comum em algumas regiões do mundo, não seria esperado casos de brucelose decorrentes da ingestão de peixe cru? Olha, outra excelente pergunta, viu? O Renato tem razão, tá? E, na verdade, foi documentado que a brucelose em mamíferos marinhos ela já foi identificada em 2 ocasiões. Uma em populações do Peru e outra em populações da Nova Zelândia, né? A brucelose originada de espécies marinhas. Agora, o interessante é que essas populações afirmaram claramente não ter contato nenhum com mamíferos marinhos, mas que eles comem muitos frutos do mar, particularmente peixe cru. Então, eu imagino o seguinte, que a brucelose esteja por toda parte no ambiente, e recentemente até foi feita uma publicação a respeito de salmões na Escócia, em que o pessoal estava estudando ali, no caso, né, os microbiomas, ou seja, as bactérias presentes nos intestinos dos salmões, utilizando novas técnicas de sequenciamento genômico, e conseguiram demonstrar que a brucela faz parte da flora natural destes peixes. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, é que sim, sem dúvida a brucela está por aí, sim, as pessoas estão expostas à brucela, mas a brucela em peixes, no caso, não é tão patogênica para seres humanos. Então, deve ter que haver uma série de condições para que essas bactérias se tornem patogênicas para as pessoas. Mas, basicamente, para mim, essa é a história da infecção. A gente tem que parar de considerar bactéria ou vírus como a coisa mais perigosa. Não, eles fazem parte do ambiente. Né? Muitas das coisas que estão acontecendo por aí são fruto da relação simbiótica entre bactérias e nós mesmos. Então, nós discutimos muito isso, né, dizendo que a gente está, inclusive, em permanente comunicação com essas bactérias e, frequentemente, nos entendemos muito bem. Nós precisamos delas, elas precisam da gente, está tudo bem. Agora, ocasionalmente, acontece um desequilíbrio, de quando, em vez, também acontece um conflito entre nós. Agora, essas coisas são apenas a exceção, tá, na relação geral aí entre os micróbios e outras espécies vivas, como nós aqui presentes. Então, voltando para Bruxelas, sim, eu acho que há evidências suficientes para dizer que haverá mais casos de brucelose em pessoas que se alimentam de peixe, mas nós não temos ainda as condições, ou não estamos ainda numa condição na qual a brucelose originária nos peixes é realmente um problema de saúde, porque, pelo menos por enquanto, o que nós temos aqui é apenas a presença de brucela, né, nos intestinos. Mas caso a mudança climática continue realmente nesse caminho, talvez a brucela se multiplique ao ponto das pessoas estarem expostas a uma carga maior de brucela, com maior frequência, e aí sim essa condição é onde a coisa pode acabar mudando. Mais alguém? Vamos lá, gente, vamos aproveitar. Nosso convidado veio lá do Círculo Ártico. Boa tarde. Meu nome é Mirella. Eu sou estudante de mestrado da Escola de Medicina Veterinária aqui da UFMG e eu trabalho especificamente com a parte de sanidade de carnívoros, né, silvestres. E eu gostaria de saber se o senhor, dentro da sua experiência, né, na África do Sul ou em outros locais, observou alguma mudança, talvez, no padrão de infecção de brucelose em carnívoros selvagens, a partir também da mudança do padrão de predação desses animais, né, da mudança na ecologia, né, e nas presas desses animais como um fator determinante na intensidade de infecção ou no título de anticorpos desses animais para a brucelose. Outra excelente pergunta.
Eu falei rapidamente sobre isso, mas eu citei que nós temos novas espécies em que foi descoberta a brucela. Eu posso até citar duas delas. É a brucela vulpes, né? Ou seja, específica no caso de raposas, uma espécie de brucela que há 5 anos atrás ninguém sabia da existência, e também a brucela micoti, que foi isolada em camundongos selvagens. E talvez eu possa citar aqui também que a última espécie é a brucela papionis, que foi identificada em macacos. E, claro, há também a brucela inopinata, que já foi identificada em pessoas também, e ninguém sabe de onde que ela veio. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que nós estamos estudando de maneira mais precisa esse assunto e agora temos conseguido identificar. Então, é muito difícil a gente dizer se essa presença, enfim, já existia, já ocorria 5, 10, 15, 20 ou desde sempre. Mas é verdade que, em função dessas mudanças nos padrões que você citou, quando a gente fala a respeito dos vetores das doenças, né, dos fatores direcionadores de doenças emergentes, tem duas coisas que surgem imediatamente. Uma delas é a mudança climática, e a outra coisa que é de suma importância também é quando você tem o habitat com superpopulação de animais. Entende? Então, assim, há presença, né, em espécies específicas, não é? Agora, quando você tem um ambiente mais peculiar, ou seja, em que você tem outras espécies que naturalmente não estarão em contato, mas às vezes a atividade humana, né, e a gente vê esse tipo de caso acontecendo na Malásia, por exemplo, em que o pessoal faz ali desflorestamento para poder, enfim, né, criar ali suínos. Os suínos entram em contato com morcegos e é assim que o Nipah virus foi transmitido, né, para os suínos, depois para pessoas. Então, o que eu estou tentando dizer aqui, basicamente, é o seguinte: sim, existe o risco de, ao fazer esse tipo de atividade, que esses dois direcionadores antropogênicos, no caso, a mudança climática e também a superpopulação dos habitats, todos nós, né, e diferentes espécies, acabarão por entrar em contato com coisas novas, e elas são virgens para essas novas infecções em muitos casos. Então, realmente, a pior das coisas pode acabar acontecendo com isso. Mais alguma pergunta? Vamos aproveitar. Uma lá no fundo. Meu nome é Frank. O senhor falou sobre o programa de erradicação na Europa. Eu gostaria de saber, do ponto de vista aquático, o que se tem feito. So, do ponto de vista aquático, é isso? Yes, that's it. That's precisely what he said. O senhor falou sobre o programa de erradicação. Yes, because you were talking about the brucellosis eradication program in Europe. O que tem sido feito do ponto de vista aquático? A gente sabe alguma coisa sobre os animais terrestres. Gostaria de saber sobre a brucelose nos mamíferos marinhos ou em peixes. Na verdade, eu comecei a trabalhar na Noruega exatamente por conta da brucelose em mamíferos marinhos. Então a gente realmente quer dar início a um projeto bastante grande, para estudar os mamíferos marinhos, e uma das questões que nós pretendemos abordar neste projeto é a possibilidade da brucela, por exemplo, das focas, presente em focas, também infectar ou contaminar pessoas. E aí, quando a gente conseguir enxergar esse panorama da brucelose marinha mamífera, na verdade, a gente pode descobrir que tem apenas uma brucela, né? Que, aliás, é o tipo de cepa 27. E até este ano, esse tipo de cepa só foi identificada ali nas águas do Oceano Pacífico e não nas águas do Atlântico. Então foi muito difícil convencer as autoridades o seguinte: olha, nós temos que estabelecer um programa, né, para poder analisar a brucelose nos mamíferos marinhos, porque algumas desses tipos de brucela são patogênicas para seres humanos. E aí eles responderam para a gente dizendo o seguinte: mas a única não está presente aqui não, ela só existe lá nas águas do Pacífico. E esta situação mudou, tá, em 2017. A realidade não é mais essa. Você tem o pessoal lá da Croácia, eles já conseguiram demonstrar que no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, há golfinhos infectados com essa cepa, tá? Cepa tipo 27, o único tipo de cepa que foi identificado em pessoas, em seres humanos. Então, com isso, nós esperamos ser capazes
de convencer as autoridades a dizer o seguinte, que para todas as pessoas que trabalham com mamíferos marinhos, por favor, estejam cientes do problema, para certificar que as pessoas que estão ali tentando salvar golfinho, baleia, não só isso, que elas têm que tomar algumas precauções também, porque elas podem ser infectadas com micro-organismos bastante perigosos, como o caso da Erisipela lutrix, não sei se você conhece também, mas enfim, uma série de espécies de streptococcus, salmonella e talvez também essa espécie de brucela. Então, isso no caso de mamíferos marinhos, mas eu disse talvez... Bom, mamífero marinho é uma coisa da qual eu gosto muito. Gosto de baleia, de foca, etc. Eu vou lá observar baleia, eu acho realmente uma coisa fantástica e maravilhosa. Mas, do ponto de vista do pescador, as focas são um grandíssimo aborrecimento. Porque todo dia elas vão lá e comem de 10 a 15 quilos de peixe. O que significa que ela está consumindo, por assim dizer, o sustento do pescador. Ou seja, uma boa foca para eles é uma foca morta. Então você vê que a gente tem conflitos de interesse aí também. Você não pode chegar lá e virar e falar o seguinte, queremos salvar as focas. O pessoal fala, não, tem foca demais aqui, porque eles estão comendo já uma montanha de peixe todo dia. E a gente vira e fala, não, mas então vamos salvar as baleias, porque elas são animais magníficos. E na Noruega o pessoal fala o seguinte, não salva a baleia não, a gente come baleia por aqui. Entende? O ponto de vista aí é diferente, dependendo de como você olha. E novamente a gente não conseguiu demonstrar que ao consumir baleia ou foca que você vai ser infectado. Então, essa que é a situação hoje em dia. E se você for aí analisar a cadeia alimentar, a brucelose em peixes, novamente o que nós fizemos foi só experimental, é claro, não é só trabalho experimental, para apenas demonstrar que existe a possibilidade. Não é só para destacar também o fato de que a mudança climática pode acabar fazendo surtir uma série de efeitos sobre o surgimento dessas patologias. Ou seja, nós pegamos a brucela ali não como uma doença, mas na realidade como um modelo, entendeu? De forma que a gente pode apenas especular a respeito disso, da brucela poder se tornar eventualmente, se transformar num problema na pesca ou para a aquicultura. Agora, o fato é que hoje em dia as pessoas já conseguiram isolar a brucela no intestino, como parte da flora intestinal normal dos peixes. Por enquanto, isso não significa nada, quer dizer, não causa mal nenhum. Provavelmente até faz coisa boa porque está por lá, Mas ao induzir mudanças no ambiente, talvez nós acabamos realmente por soltar aí esses fantasmas do armário. Agora, por enquanto, na aquicultura, e considerando-se muitas das doenças bacterianas são controladas por meio de vacinação, que é uma coisa muito boa. Então, o que eu estou tentando dizer aqui para você é o seguinte, é que é uma questão importante essa para o futuro, nós temos que prestar bastante atenção nessa questão. A brucela pode ser vista, inclusive, como um modelo que nos permitirá, de certa maneira, até projetar o que vai acontecer no futuro, de maneira que nós consigamos, então, adotar medidas preventivas para que isso não aconteça. Agora, a brucelose em peixes, hoje em dia, não é uma preocupação, não. Não é. Mais alguma pergunta? Meu nome é Carolina e eu queria saber se tem alguma relação entre a virulência da brucelose e o meio de transmissão, ou então o animal que foi vetor da infecção. Novamente, excelente pergunta, como também a pergunta que me foi feita anteriormente. Eu me lembro, isso inclusive na época que eu estava ali estudando ainda, uma coisa que eu creio ser bastante relevante quando a gente pensa a respeito de ser infectado, ou estar infectado. Porque a primeira coisa é que tem que haver contato, ou seja, tem que haver exposição. E não é pelo fato de a gente estar exposto que a gente vai ser infectado também. E não é pelo fato de você estar infectado também que você vai exibir as lesões. Não é pelo fato de você exibir lesões que você está com a doença. Entende? Quer dizer, existe uma gradação nesses diferentes achados. O que eu estou tentando chegar, aonde eu estou tentando chegar é o seguinte, de maneira a você ser infectado e ser capaz de demonstrar a presença da doença, você tem que estar infectado pela bactéria certa, no momento certo e através da rota certa também. Apenas para citar um exemplo, alguém diria o seguinte, se você for infectado pela via oral, a acidez ali do estômago vai acabar matando 90%
né, do patógeno, da bactéria que você engoliu. Né, ou seja, impedindo que ela evolua para uma doença. Agora, há quem diga também o seguinte, e essa é uma coisa que realmente é muito importante no caso da brucelose, que você tem diferentes espécies de brucela, e cada uma dessas espécies de brucela, ela se relaciona normalmente a uma espécie hospedeira. Por isso, né, Brucella abortus é porque ela infecta basicamente bovino, né? A melitensis infecta basicamente ovinos e caprinos, enfim. Não significa que a melitensis, né, dos caprinos e ovinos não possa infectar gado bovino. É possível sim, mas é raro e normalmente o gado bovino não consegue sustentar essa infecção. Então você tem toda essa questão de especificidade para com o hospedeiro. Só para citar um exemplo. Eu trabalho com a Brucella suis, né, nos javalis. Eu posso beber bilhões de bactérias. Eu nunca vou ficar infectado. Não é? Se eu tiver Brucella militensis, basta uma gota aqui no meu olho que contenha, sei lá, 1000 bactérias, acabou, vou ficar infectado. Então veja que existem essas diferenças de receptividade ou de resistência a diferentes tipos de brucela, para diferentes espécies, por diferentes espécies também. E algumas das raízes, ou rotas, melhor dizendo, de infecção, vão ser melhores que outras. Recentemente, inclusive, foi demonstrado no modelo murino que quando você infecta ali um camundongo pela via respiratória, ou pela via oral, ou pela via intraperitoneal, ou pela via sexual, você tem manifestações e desfechos completamente diferentes daquela doença. Então veja que a coisa é realmente bastante complicada. E a sua pergunta, eu repito, é super relevante, mas a resposta é muito difícil também, sabe, de chegar ali objetivamente, além de dizer, claro, que cada caso tem que ser estudado individualmente em função dos seus méritos, porque o desfecho pode ser muito diferente. Boa tarde, meu nome é Fabiola, eu sou doutoranda do professor Renato, né, lá da Escola de Veterinária, e eu fiquei com uma dúvida sobre o experimento das focas. Né? Existiam focas, duas populações responsáveis pelo Canadá e Noruega. O levantamento foi realizado e esses animais, a maioria, não apresentava lesão. Né? No entanto, tinham uma prevalência elevada de brucela. E a questão é a seguinte, esses animais, doentes ou não, né, no caso, esse experimento, os animais estavam saudáveis, eles ainda assim poderiam oferecer um potencial risco de transmissão ao homem? Excelente pergunta. Olha, sim, existe o risco, porque, bom, vocês viram, inclusive, né, quando a gente estava lá a bordo, né, fazendo a amostragem, alguns de nós não tinha luva, né? E claro que existe brucela ali no sangue, nos órgãos, etc. Mas como eu falei também para vocês, pelo menos até agora, apenas um tipo de brucela que já foi documentado, pelo menos, né, como tendo a capacidade de ser transmitido para seres humanos, que é a cepa tipo 27. E essa cepa nunca foi isolada nas focas, ali no caso. Ela já foi isolada, na realidade, em animais da espécie da lontra. Não é? Quer dizer, a lontra tem aquela orelhinha, a foca não tem, enfim. Na realidade, são espécies muito diferentes, apesar de serem semelhantes aos otarídeos e as focas, mas enfim. Mas ao trabalharmos com as focas, sim, você pode estar exposto a brucela, sem dúvida nenhuma. Estas espécies de brucela, entretanto, não são patógenos que afetam nós, seres humanos. Agora, se você tiver ali com algum tipo de imunocomprometimento, aí neste caso, talvez a infecção possa ser transmitida e transformada e evoluir para a doença. Aliás, eu até falei que a Brucella suis em javalis não é patogênica para seres humanos, e realmente não é. Entretanto, já houve 3 casos relatados em pessoas, né, por infecção por Brucella suis, e essas 3 pessoas eram pessoas mais idosas e 2 delas estavam imunocomprometidas. Então, quer dizer, existe essa possibilidade. Né? Você tem que haver, claro, né? Tem que haver essas condições bastante fortes para que a brucela consiga realmente infectar a pessoa. Então, hoje em dia, eu diria o seguinte, brucelose em focas, a gente realmente está seguro. Brucelose em cetáceos,
a gente tem que ser um pouco mais cauteloso, porque a cepa 27 já foi isolada, né, pelo menos na Europa e também no Pacífico, então a gente pode até presumir que ela pode estar presente já em outros lugares também. E a última coisa que eu gostaria de citar aqui também com relação a essa possibilidade dessas cepas infectarem seres humanos, é claro que você pode fazer infecção experimental também, não é evidente, mas o que você tem que fazer nesse caso é pegar células ou linhas celulares, não é, derivadas de seres humanos. Nós sabemos que a brucela infecta macrófagos, por exemplo, então você pode infectar in vitro, pelo menos, né, os macrófagos humanos. E aí, com isso, você consegue enxergar muito claramente que, né, Brucella abortus militensis ou suis, a biovariedade 1, elas conseguem manter durante um longo período de tempo ali o macrófago, então elas conseguem induzir a infecção crônica, mas se você fizer o mesmo tipo de experimento com brucela isolada de focas, o que a gente observa é que em 24 horas as cepas estão praticamente todas eliminadas. Então isso significa que ela pode infectar macrófago, mas que elas são eliminadas ainda assim. Então significa que caso elas, quer dizer, elas podem, né, nesse caso, induzir a doença, mas vai ser uma doença bastante discreta, né, que você não vai nem talvez perceber. Meu nome é Júnia, eu sou coordenadora do Programa de Sanidade Suíra no Estado de Minas Gerais, no órgão que fiscaliza o Estado de Minas Gerais. E no Brasil, a brucelose ela é monitorada pelo sistema de vigilância nas granjas de reprodutores. A cada 6 meses, essas granjas elas são certificadas. Eu gostaria de saber se você considera que esse modelo de vigilância é adequado ou se sugere outro modelo para a brucelose em suínos. Só para esclarecer, é suínos, não é isso? Populações de suínos. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte. Até onde eu sei, não existe nenhum programa organizado, né, para combate à brucelose em populações de suínos em nível mundial. E o motivo é o seguinte, é porque nós não temos ou não dispomos de exames para poder fazer a pesquisa de brucelose em suínos, né? Os testes sorológicos não são bons, porque os suínos são infectados por Yersinia também, não é? Então, por isso, uma grande maioria dos, não a grande maioria, né, mas enfim, muitos desses animais acabam dando resultado positivo no teste sorológico, ainda que não tenham a infecção por brucelose. Agora, dito isso, é verdade também que no caso de operações comerciais, né, das grandes granjas, até por conta da curta vida, né, ali dos suínos, às vezes 6 meses, às vezes menos, quando acontece ali, né, uma grande quantidade de infecção, é claro que os animais são descartados e novos animais, né, são utilizados para substituí-los. Então é exatamente esse o motivo pelo qual em muitos países a brucelose, no caso, né, dos animais aí dessas granjas industrializadas, ela acabou já sendo até erradicada por conta da própria rotatividade dos animais, né, porque você tem sempre novos animais chegando ali a todo instante. Então o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, é que brucelose não está mais presente por conta dessa técnica de manejo, muito mais disso do que por conta de algum controle sanitário. Agora, uma coisa que eu sei, entretanto, com relação à brucelose aqui no Brasil, é que a Brucella militensis não está presente na população humana, mas a Brucella abortus está presente na população da população bovina. E existe um programa de controle, né, organizado até centralmente, né, para a população de bovinos. Nós discutimos isso aí, inclusive, né, com o pessoal aí encarregado de administrar esse programa. E eu acho que é justo dizer que tem sido feitas muitas coisas boas, mas que ainda assim há muita coisa que precisa também ser acrescida a esse programa de maneira que ele consiga realizar resultados sustentáveis e de boa qualidade. Mais alguém? Podemos caminhar para o encerramento? Eu vou então agradecer ao nosso convidado em inglês, tá? Professor Godfrey, Professor Godfrey, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui conosco e por ter feito essa longuíssima viagem, né? O senhor veio lá do norte da Noruega para estar aqui conosco no sudeste brasileiro. Eu espero que o senhor tenha desfrutado da sua
estadia aqui em nosso país, assim como também da nossa hospitalidade, mais especificamente do nosso clima, porque certamente os nossos colegas lá da Escola de Veterinária, eles estão fazendo aí o melhor possível para receber o senhor e para tornar a sua estadia aqui conosco a melhor possível. E eu tenho toda a certeza também de que será esta a primeira de muitas outras visitas. Muito obrigado, então, em nome de nossa instituição, por ter aceito o nosso convite e pela sua brilhante apresentação. Muito obrigado. Convidamos todos para a 69ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que ocorrerá neste ano no Campus Pampulha da UFMG, de 16 a 22 de julho de 2017. Este é o maior evento científico da América Latina. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site da SBPC. Agradecemos a presença de todos. Tenham uma boa tarde.